E aí, galera Cruz Maltina? Preparados para mais um vídeo incrível cheio de notícias quentinhas do Vascão? Antes de tudo, inscrevam-se no canal e mandem aquele like, mostrando a força da nossa torcida. Estamos juntos nessa paixão pelo Vasco. O comentarista Breler Pires não poupou críticas severas à gestão de Pedrinho no Vasco durante o programa F360, da ESPN, logo após a derrota avassaladora por 4-0 diante do Independiente del Valle, no Equador, pelo jogo de ida dos playoffs da Comebol Sul-Americana. Para Breler, a responsabilidade ultrapassa o campo de jogo e recai sobre a presidência do clube, que, em sua avaliação, tem levado o Vasco a uma situação de verdadeiro vexame internacional, algo que ele considera inadmissível para a história e tradição do clube. Ele relembrou a goleada sofrida para o Puerto Cabello, por 4-1, que já havia marcado negativamente a trajetória recente do time na competição, como um dos momentos mais humilhantes que o Vasco viveu, mostrando que o problema não é isolado, mas crônico. O comentarista destacou que, embora o Independiente del Valle seja uma equipe de qualidade e mereça respeito, o que aconteceu no jogo foi muito além de uma derrota esperada. O Vasco sofreu nada menos que 33 finalizações, sofreu um pênalti e só não foi goleado por números ainda mais expressivos graças às defesas decisivas do goleiro Léo Jardim. Breler lamentou que o clube tenha se transformado em um cenário onde o vexame parece ser normalizado, e a torcida vive uma sequência interminável de sofrimento e desilusões. Nos últimos 5 anos, segundo ele, nenhum outro torcedor de time grande sofreu tanto e foi tão iludido quanto o vascaíno, que vê seu clube ser massacrado dentro e fora das 4 linhas. Além do desempenho em campo, Breler Pires foi implacável ao analisar a gestão de Pedrinho, eleito presidente do Vasco no final de 2023 e que assumiu o cargo no começo deste ano. Para o comentarista, o atual presidente tem mostrado uma administração amadora, muito distante do profissionalismo prometido durante a campanha eleitoral. Nada do que foi prometido até agora se concretizou, e o Vasco segue sem direção clara, com decisões que só aprofundam a crise e a instabilidade no clube. Essa falta de comando efetivo, segundo ele, tem refletido diretamente no desempenho do time, que não consegue se encontrar nem dentro de campo, nem na estrutura administrativa. A situação do Vasco agora é de extrema pressão. Para seguir vivo na Sul-Americana, o clube terá que realizar uma verdadeira façanha no jogo de volta contra o Independiente del Valle, em São Januário. A missão é vencer por pelo menos 5 gols de diferença para avançar às oitavas de final, algo que poucos acreditam ser possível, dada a fragilidade demonstrada na partida de ida. O confronto está marcado para o dia 22 de julho e, diante dessa realidade, a torcida vascaína vive um misto de expectativa e apreensão, sabendo que o futuro do clube na competição e até mesmo a confiança da equipe dependem de uma reação imediata e contundente. Diante de um cenário tão delicado, fica a pergunta para os torcedores: até onde vai a paciência com a gestão atual? Será que ainda há tempo para uma mudança de postura que reverta esse quadro tão negativo, ou o Vasco caminha para uma crise ainda maior? A voz da torcida nunca foi tão necessária para cobrar respostas e mobilizar o clube. O momento exige união, mas também decisões firmes. A história do Vasco já foi escrita com glórias e conquistas, mas o presente pede urgência e seriedade para que o clube não se perca definitivamente no caminho da reconstrução. A expectativa é grande, e o tempo para mostrar reação está cada vez mais curto. O Vasco está em ebulição com a possível contratação de Pedro, um dos centroavantes mais cobiçados do futebol brasileiro na atualidade. Com uma carreira marcada por grandes conquistas e gols decisivos, Pedro, atualmente no Flamengo, já brilhou intensamente nas divisões de base do Fluminense, despontando cedo como artilheiro e revelação. Seu histórico recente no rubro-negro carioca, onde se destacou como artilheiro da Libertadores 2022 e eleito Rei da América, alimenta ainda mais a esperança da torcida vascaína, sedenta por reforços de peso que possam recolocar o clube na rota das grandes vitórias. A perspectiva de ter um jogador tão talentoso e experiente vestindo a camisa Cruz Maltina tem gerado uma verdadeira onda de entusiasmo nos bastidores do clube e entre os fãs. Além do talento inquestionável, Pedro carrega uma bagagem que une técnica, raça e faro de gol, atributos que o Vasco busca desesperadamente para fortalecer seu ataque e reacender o sonho de títulos e bons resultados. A possível chegada do atacante mexe com o imaginário da torcida, que já se pergunta sobre o impacto que sua presença terá dentro e fora de campo, trazendo nova energia e confiança para o elenco. O anúncio oficial ainda é aguardado, mas a movimentação para trazer Pedro demonstra a ambição vascaína de não apenas competir, mas também de retomar o protagonismo no cenário nacional. Fica a expectativa: será que essa contratação pode ser o ponto de virada que o Vasco tanto precisa? A ansiedade e o otimismo são palpáveis, e todos os olhos estão voltados para os próximos capítulos dessa negociação que promete agitar o futebol carioca. Pedro é um atacante completo, que combina técnica apurada, movimentação inteligente e uma presença de área que o torna letal nas finalizações, seja com os pés ou de cabeça. Sua personalidade determinada e foco dentro de campo fazem dele um líder natural, capaz de contagiar o grupo com garra e comprometimento.
sob o comando de Fernando Diniz, conhecido por seu estilo de jogo que valoriza a posse de bola, movimentação constante e saída rápida para o ataque, Pedro pode ser o encaixe perfeito para transformar as jogadas em gols decisivos. Sua habilidade em se posicionar, participar da construção ofensiva e pressionar a defesa adversária agrega uma dimensão importante ao esquema de Diniz, potencializando o ataque vascaíno e oferecendo ao time novas opções para furar defesas compactas. A chegada de Pedro pode ser exatamente o que o Vasco precisa para equilibrar talento, experiência e intensidade dentro do campo. Vamos fortalecer essa conexão. Antes de seguirmos adiante, peço que apoiem com um like e ativando as notificações para não perderem nenhuma notícia exclusiva do Vasco. Continuemos nossa emocionante jornada. Pedro viveu momentos de pura consagração nas temporadas 2022, 2023 e 2023-2024, consolidando-se como um dos atacantes mais decisivos do futebol brasileiro. Com a camisa do Flamengo, ele brilhou intensamente, acumulando gols e participações que mexeram com o coração da torcida rubro-negra. Sua capacidade de decidir jogos importantes, marcar em diferentes competições e manter uma regularidade impressionante foi destaque, mesmo diante de lesões e desafios físicos. No Campeonato Carioca, por exemplo, Pedro foi artilheiro isolado, provando sua voracidade diante do gol e sua importância dentro do elenco. Além disso, seu estilo de jogo dinâmico, que alia técnica e força, garantiu ao Flamengo uma referência ofensiva que comandava as investidas do time em momentos decisivos. Agora, a possível transferência de Pedro para o Vasco acende uma esperança vibrante para o clube carioca e seus torcedores. O atacante chega com uma bagagem recheada de gols, experiência e liderança, atributos que podem transformar o ataque vascaíno sob o comando de Fernando Diniz. Com mais de 279 jogos e 140 gols na carreira, Pedro não apenas traz qualidade técnica, mas também a mentalidade vencedora que o Vasco tanto busca para recuperar seu prestígio. A sua chegada pode ser o impulso que o clube precisa para reencontrar o caminho das vitórias e trazer aquele brilho que há tempos falta em São Januário, deixando os torcedores ansiosos para ver o camisa 9 dominando o gramado e incendiando a torcida. Torcida vascaína, queremos saber o que vocês acham da possível contratação de Pedro? Com seu histórico de gols pelo Flamengo e faro de gol afiado, será que ele pode ser o reforço que o Vasco precisa para voltar a brilhar? Imaginem Pedro vestindo a camisa cruzmaltina, comandando o ataque e decidindo jogos importantes. Será que ele vai se adaptar rápido ao estilo de Fernando Diniz e ajudar o time a conquistar vitórias? Contem pra gente suas expectativas e palpites, essa contratação pode ser o impulso que o Vasco tanto sonha. E sobre o desempenho esperado, vocês acham que Pedro pode ser o artilheiro que falta para impulsionar o time? Ou será que ele vai precisar de um tempo para se ajustar e mostrar todo o seu potencial? Queremos sentir o pulso da torcida, como imaginam o impacto desse reforço no elenco e no clima do clube. Será que a chegada de Pedro pode trazer energia nova e resgatar a confiança do Vasco? Participem, porque essa discussão é toda sua e o amor pelo clube está mais vivo do que nunca. Não perca as notícias diárias do Vasco. Inscreva-se e dê um like para continuar recebendo atualizações exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, sua contribuição é essencial para o Vasco. Até o próximo vídeo.